A paz e graça da parte de Deus seja com os meus amados irmãos. Amados irmãos, hoje desejo partilhar a respeito do rico e o Lázaro, ou seja, a parábola do rico e o Lázaro, encontrado no livro de Lucas, capítulo 16, do seu versículo 19 a 31. Hoje desejo explicar algumas verdades encontradas nesta parábola. Mas, em primeiro lugar, queridos irmãos, nós precisamos relembrar aos irmãos a respeito das Escrituras. Nós cremos que as Escrituras são, por definição, a única palavra de Deus escrita, como também a única expressão verbal das verdades de Deus, publicamente acessível, visível e infalível no mundo. Nós acreditamos que a Bíblia possui a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina, e somente ela é o árbitro de todas as controvérsias doutrinais e teológicas. Precisamos entender que a autoridade da Escritura é superior à da Igreja e da tradição, bem como de qualquer estrutura hierárquica religiosa. E os reformadores, eles consideravam que somente as Escrituras possuía a palavra final em matéria de fé e prática. Para o reformador John Calvino, ele costumava dizer que o verdadeiro conhecimento de Deus está na Bíblia. Para o reformador francês, a Bíblia era a palavra de Deus. Calvino também afirmou que a Bíblia é o único escudo capaz de nos proteger do erro. Então precisamos, em primeiro lugar, nos lembrar a respeito da suficiência das Escrituras. Então, façamos a leitura do nosso texto, Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Diz essa palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu que morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o céu de Abraão, morreu também o rico, e foi sepultado. Versículo 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25, disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em atormentos. E de tudo que está posto, ou seja, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de atormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra do Senhor. Hoje vamos meditar nesta história. Em primeiro lugar, precisamos compreender que uma parábola tem objetivo de ilustrar uma verdade.
uma parábola tem o objetivo de ilustrar uma verdade. E a verdade que eu quero hoje tratar é a respeito do inferno. E estou usando, esta parábola para falar a respeito do inferno. E primeira coisa, nós precisamos compreender qual é o ponto da história. Qual é o ponto dessa história? O ponto dessa história vamos encontrar no versículo 13 a 14, onde Jesus vem dizendo: ninguém, Lucas 16, versículo 13 a 14, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Então precisamos compreender que aqui o ponto desta parábola é as riquezas. Então Cristo ele vem mostrando para aqueles fariseus que não é possível servir dois senhores. Neste caso, terá que amar um e odiar ou aborrecer ao outro. E ele vem mostrando que ou vai se dedicar a um e desprezará ao outro. Depois ele vem dizendo que não podeis servir Deus e as riquezas. Ou seja, é impossível que alguém sirva a Deus ao mesmo tempo é amante do dinheiro. Por isso que ele no versículo 14 diz que os fariseus que eram avarentos. Então, os fariseus eles alegavam que serviam a Deus, ao mesmo tempo eram amantes do dinheiro. Então, Cristo vem mostrando que isto não é possível. Não é possível que alguém ame o dinheiro e ame a Deus ao mesmo tempo. Então, por Cristo constatar isto na vida dos fariseus, então ele vem contando esta parábola. E no versículo 19, nós vamos encontrar a seguinte expressão: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Constato a expressão havia. Nós precisamos nos perguntar da seguinte maneira: será que esta história é um facto real ou apenas é uma parábola? No versículo 20 diz havia. Essa expressão havia, ou seja, esse versículo, o versículo 20 neste caso, leva muitos comentaristas a pensar na possibilidade de que Jesus está relatando um facto real ou conhecido. O versículo 20, onde ele vem falando havia, leva muitos comentaristas a pensar na possibilidade de que Jesus está relatando um facto real ou conhecido. E no versículo 19, nós vamos encontrar Lucas falando do homem rico, às vezes também chamado de Dives. Este homem rico às vezes é chamado de Dives. Esse é um termo latino para rico. E nós vamos encontrar umas expressões aqui que vem falando de púrpura e de linho finíssimo. É só para dizer que essas roupas, ou seja, essas roupas caracterizam as pessoas ricas. Então, essas roupas caracterizam as pessoas ricas, porque púrpura é usada, ou seja, a púrpura era usada para as roupas de cima, e já o linho era usada para roupas de baixo. Então, essa roupa caracterizava as pessoas ricas. Então, João já vem nos mostrando que este homem, que é chamado de Dives, ele era rico, O texto está completamente claro. E aqui vem falando de um mendigo que se chamava Lázaro. Preciso esclarecer alguma coisa aos meus amados irmãos. Normalmente, quando nós ouvimos a expressão Lázaro, a ideia que vem na mente de alguns é que esse nome designa a pessoa pobre, mas não é isso que o texto vem dizendo. O texto vem mostrando que este mendigo, este pobre, o nome dele era Lázaro. Ele não é Lázaro porque era pobre, mas esse é o seu determinado nome. Então precisamos também compreender a respeito disso. E aqui as escrituras vêm nos mostrando no versículo 22 que esse mendigo havia morrido
e ele foi levado para o seio de Abraão. É isso que o texto vem nos mostrando, né? Apesar que essa expressão, seio de Abraão, é encontrada na escritura apenas aqui. Ela foi usada na Talmud como uma representação do céu. Ou seja, a ideia era que Lázaro receberá lugar de grande honra, ou seja, recebera um lugar de grande honra, reclinando-se ao lado de Abraão no banquete celestial. Então também vem nos mostrando que este homem, Dives, rico, havia morrido. Mas só que aqui entra já, né, a nossa pregação para o dia de hoje. Versículo 23. No inferno, estando em atormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: esse é o rico. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em atormentos. Nós falamos que uma parábola tem o objetivo de ilustrar uma verdade. Então, a verdade que esta parábola vem nos ilustrar é a respeito do que acontece depois da morte. Essa parábola vem nos mostrando a respeito do inferno. Nós precisamos compreender que o inferno é um dos terceiros lugares centrais apresentados nas Escrituras: céu, terra, inferno. E nós precisamos compreender que o inferno é tão real quanto os céus e a terra. Existem mais ensinamentos na Bíblia sobre o inferno, neste caso 60 vezes, do que sobre o céu, 25 vezes no Novo Testamento. Precisamos compreender que Jesus se referiu ao inferno mais de qualquer personagem da Bíblia. Mateus capítulo 18, versículo 19, Mateus capítulo 23, versículo 15 ao versículo 33 e Marcos capítulo 9, versículo 43, 45 e 47. Então, a Bíblia, queridos irmãos, fala exaustivamente sobre o inferno, mas nunca sobre um eventual purgatório, conforme vem ensinando a Igreja Católica. Então, nós precisamos de entender que esta palavra, ou seja, nós precisamos entender que a palavra grega que deu origem ao vocabulário português inferno é Gehenna, ou seja, Gehenna, que se deriva, né, do Vale de Inom, ao sudeste de Jerusalém, onde as crianças irão sacrificadas no fogo no deus Moloque. Segundas de Crônica, capítulo 28, versículo 3. Segundas de Crônica, capítulo 33, versículo 6. Então vamos conseguir compreender, em primeiro lugar, olhando para esta parábola, o primeiro ponto que nós vamos conseguir extrair neste ponto é que o inferno é o lugar onde os pecadores que rejeitam a Cristo sofrerão para sempre o juízo divino. O inferno é o lugar onde pecadores que rejeitam a Cristo sofrerão para sempre o juízo divino. Então, este homem rico vem ilustrar todas as pessoas que rejeitam a Cristo. Este homem rico vem ilustrar todas as pessoas que viveram para o mundo. Este homem rico vem ilustrar todas as pessoas que viveram para o seu ego. Por isso que o inferno é lugar para essas pessoas que rejeitam a Cristo. Então, este homem se foi para o inferno, se estava sendo atormentado no inferno, é porque ele, enquanto esteve na terra, ele rejeitou a Cristo. Um outro problema é que algumas pessoas pensam que os pobres que serão salvos. Lázaro não foi salvo. Ou seja, nessa parábola, a ideia de que Lázaro foi salvo não é porque ele era pobre, não, mas porque ele teve uma fé genuína na pessoa de Deus. E o rico não foi condenado porque era rico, mas porque ele não fazia a vontade de Deus. Você que aqui estás, tens feito a vontade de Deus? Tens vivido para Deus? Tens vivido para a honra e glória de Deus? Paulo em 1 Coríntios 10, 31 vem dizer: quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faças tudo para a honra e glória de Deus, porque o fim supremo do homem é glorificar a Deus. Então,
O inferno é um lugar onde os pecadores que rejeitam a Cristo sofrerão para sempre o juízo divino. Se você está aqui e rejeitas a Cristo, saiba que você sofrerá o juízo divino. E precisamos também compreender, de acordo com esta parábola, que o inferno é o lugar cujos habitantes estão e estarão para sempre separados de Deus por causa da sua impiedade, por se haver esquecido de Deus. Salmo 9,17 vem dizendo que os ímpios e toda a nação que se esquece de Deus será lançado para o inferno. Então, este homem, ele viveu para o pecado, e este pecado lhe levou ele a se esquecer do seu Criador. Vocês que têm vivido no pecado, quanto mais vocês vivem no pecado, vocês estão a se esquecer do vosso Criador. E saibam que o inferno é o lugar para vocês. E quando também vamos atentar para esta parábola, nós vamos conseguir compreender, queridos irmãos, que o inferno é o único lugar no universo aonde não chega o amor e a misericórdia de Deus. Vocês vão conseguir constatar que esse rico vem clamando para que Deus tivesse misericórdia dele. Para que Deus tivesse misericórdia dele. Mas não foi possível. Não houve misericórdia para ele. Não houve amor de Deus para ele. Quando vocês, pecadores que estão aqui, não se arrependerem, saibam que no inferno não haverá, não chegará o amor de Deus, nem a sua misericórdia. Se vocês desejam alcançar a misericórdia de Deus, é hoje. Enquanto estão em vida, clamam por misericórdia. Clamam como aquele homem publicano que se bateu no peito dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim. Então é isso que vocês precisam compreender. É isso que nós precisamos compreender. Por isso que ele vem pedindo misericórdia. Ele vem pedindo para que Lázaro pudesse ressuscitar. Para que pudesse ir na casa paterna dele, pudesse anunciar, pudesse alertar os seus 5 irmãos, porque ele sabia que o inferno é terrível, ele sabia que existia um atormento sobre a vida dele. Então ele vem clamando a Pai Abraão. Então nós precisamos entender que uma parábola tem o objetivo de ilustrar uma verdade, e esta parábola tem este objetivo de nos ilustrar o que acontece depois da morte. O que acontece com os homens que não se achegam, que não vivem para Deus? Então, para você que aqui está, saiba disso, que o inferno é um lugar no universo onde não chega o amor e a misericórdia de Deus. Também nós vamos conseguir compreender que o inferno é um lugar de atormento eterno. Isso nós constatamos no versículo 24. Ele diz: estou atormentado nessa chama. No inferno não é um parque. Não vamos confundir o inferno com um parque infantil. Não vamos confundir o inferno com uma praia onde nós vamos sorrindo. Não. O inferno é um lugar de atormento. Você que aqui está, saiba disso. Se você não viver para Deus, você será atormentado eternamente. Também precisamos compreender que os habitantes do inferno chorarão eternamente. Nós vamos constatar que esse homem estava chorando. Também vamos constatar isso em Mateus, capítulo 22, versículo 13 a 14. E nós precisamos compreender que também essa parábola vem nos mostrando que o inferno é um lugar onde pecadores sofrerão um castigo eterno. Este homem, Dives, esse homem rico, ele procurou viver para si mesmo. E o que aconteceu é que ele sofrerá o castigo eterno. É um castigo eterno. Mateus 25, 46. Vocês que aqui estão, se não viverem para o Senhor, vocês também sofrerão um castigo eterno. Vocês serão castigados. O inferno é terrível. O que acontece depois da morte não é o purgatório. Se você não viver para Deus quando você morrer, tem um lugar terrível que te esperará. Neste caso, o inferno. No inferno serão feitas orações, mas nunca serão respondidas. Este homem estava orando. Este homem estava orando, mas as suas orações não foram atendidas. Significa dizer que no inferno não haverá isto. Você pode orar no inferno, mas Deus não poderá ouvir as suas orações. Se você deseja orar, fazer confissão,
é hoje e agora. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçam os vossos corações. Vocês precisam orar hoje e não esperarem orarem no inferno, porque vocês não serão ouvidos. Deus não responderá às vossas orações. Precisamos saber que o inferno é um lugar de seca e calor extremos e eternos. Jó capítulo 24, versículo 19, também esta parábola vem nos mostrando isso. E nós precisamos entender que o inferno é um lugar espaçoso. Aqui cai a ideia de que aquelas pessoas dizem que o inferno vai ficar cheio. Não. Precisamos entender que o inferno é um lugar espaçoso, tem lugar para todos. Provérbios 27, versículo 20, Isaías capítulo 5, versículo 14 e 15. Amados irmãos, isto é sério. O inferno é um lugar sem luz e totalmente escuro, segundo de Pedro 2,14. Imagina um lugar onde não chega o amor de Deus. Um lugar onde o castigo é eterno. Um lugar onde você poderá chorar eternamente. Um lugar onde existe seca e calor extremo. Um lugar onde é totalmente escuro. Escuridão total. Um lugar onde existirá completa dor e completo ardor. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Um lugar onde será também a morada de Satanás e os seus anjos caídos, de acordo com a palavra do Senhor. Imagina um lugar desse, você estando lá. Por isso, amados irmãos, precisamos atentar para isto seriamente. Precisamos entender a respeito disso. Por isso, queridos irmãos, esta parábola tem muita coisa para nos ensinar. E se os irmãos constatar, no versículo 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Aqui Moisés vem se referir à lei e os profetas. Ele vem falando, ou seja, quando Abraão usa a expressão eles têm Moisés e os profetas, ele está dizendo necessariamente eles têm o Antigo Testamento. Aqui a ideia é que eles têm o Antigo Testamento. Eles devem dar ouvido, devem dar crédito, porque este homem rico, ele pediu que Lázaro pudesse talvez reviver e pudesse ir pregar e anunciar para os seus irmãos, mas ele vem dizendo a Abraão que eles têm Moisés e os profetas, ou seja, ele tem a Bíblia, eles têm o Antigo Testamento, eles devem dar ouvido a isto. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles poderão se arrepender. Mas nós vamos dar conta que este homem estava a falar que se alguém dentre os mortos fosse ter com ele, poderão se arrepender. Mas a verdade é que não. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e aos profetas, ou seja, se não ouvem aquilo que está prescrito na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso é para mostrar que o homem é tão perigoso que ainda que os habitantes do inferno saírem a anunciar que o inferno existe, os homens sempre têm tendência de duvidar. Muitos de vocês estão a ouvir esta mensagem e creio que muitos de vocês ainda estão mais endurecidos. Mas sabe alguma coisa? O inferno existe. O inferno é real. Arrependam-se dos vossos pecados e credes no Evangelho. Nós precisamos clamar por misericórdia, porque nós necessitamos urgentemente do Senhor. Precisamos urgentemente de sermos salvos. Então, queridos irmãos, é só para dizer que para você que és um descrente, um devasso, um prostituto, um adúltero, um feiticeiro, um arrogante, um orgulhoso, um prepotente, um safado, a orientação de Cristo é que você se arrependa. É para que você mude de vida, para que você não tenha o mesmo destino que este homem rico teve. E você precisa também pedir para que Deus possa salvar você, porque salvação
significa ser poupado da ira divina, que certamente virá sobre o mundo. A Escritura ensina e afirma que somente por Cristo o homem pode ser salvo, e isso em nada depende dele. Por mais religioso, íntegro e honesto e até correto que seja o ser humano, ele não pode aplacar a ira de um Deus soberano que justamente pode lançar o homem no inferno. A Bíblia nos ensina que a salvação vem por Jesus Cristo. Romanos 10, versículo 9 a 13. É através de Jesus e mediante a Jesus que nós podemos ser salvos. Então, clama por esse Jesus. Peça misericórdia. É isso que você precisa, porque vocês precisam serem salvos. Certo dia, o teólogo Sproul, ao falar sobre o significado do que é ser salvo, ou seja, o sentido bíblico de salvação, ele vem dizendo que o sentido bíblico de salvação é amplo e variado. Em sua forma mais simples, o verbo salvar significa ser resgatado de uma situação perigosa ou ameaçadora. Quando Israel escapava das derrotas nas mãos dos seus inimigos em batalha, dizia-se que fora salvo. Quando as pessoas se recuperavam de uma enfermidade grave, experimentavam a salvação. Quando a colheita era poupada das pragas e das secas, o resultado se chama salvação. Ou seja, usamos a palavra salvação de maneira semelhante. Dizemos que um boxeador foi salvo pelo gogo, se o salto termina antes que o juiz possa fazer uma contagem que determina um nocaute. Então, salvação significa ser resgatado de alguma calamidade. Entretanto, a Bíblia também usa o termo salvação num sentido específico para referir-se à nossa redenção suprema do pecado e à nossa reconciliação com Deus. Então, nesse sentido, somos salvos da pior de todas as calamidades, neste caso, o juízo de Deus. Então, a salvação suprema é concretizada por Cristo, a qual nos livra da ira vindoura. Então, se você almeja ser salvo, creia na pessoa de Cristo. Então, precisamos pensar nisso. Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus. Amém.